Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, módulo 2. Vamos começar mais uma aula de ciências com a professora Mauricéia Joana. Como vocês estão? Estão bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Então, olha só, a gente vai dar continuidade a um conteúdo que a gente já vem falando, que são as transformações das matérias. Na aula passada, a gente falou um pouquinho no estado em que essas matérias são encontradas na natureza. E hoje a gente vai ver que existem algumas transformações que acontecem e que inclusive a gente viu na aula passada, que elas podem voltar, né, retroceder e ou não ficar ali definitivamente. Então, o nosso tema da aula de hoje é transformações reversíveis e não reversíveis em relação à matéria, tá? Transformações da matéria, reversíveis ou não reversíveis. E o que seria isso? Vamos ver agora. Mas antes, quero lembrar a vocês que essa aula está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. E nós estamos aqui com a nossa intérprete Karen. Seja muito bem-vinda, Karen. E também que vocês podem ver e rever quantas vezes quiser a nossa aula, porque ela está lá no YouTube, no nosso canal, o canal do Educa Recife. E aí, um lembrete, no final de cada aula eu deixo uma proposta de atividades. Vocês podem acessar a aula no YouTube, aproveita e nos comentários vocês podem colocar a resposta para esta atividade. Então, ó, eu fico aguardando. E lembrando também que você pode assistir a aula pelo aplicativo do Educa Recife. Então, existem várias formas de você assistir essa aula. Pela TV, pelo aplicativo ou pelo canal do Educa Recife. Você não pode deixar de assistir. Combinado? Eu conto com vocês. Então, vamos lá. Vamos falar de transformações reversíveis e não reversíveis. Mas antes, olha só, eu trouxe aqui aquela frase que a gente inicia toda a aula de ciências para refletir um pouquinho, né? E hoje, você já sabe, eu trouxe para a nossa aula o Paulo Freire. Ele tem acompanhado aqui as nossas aulas de ciência, né, gente? Então, olha a frase de hoje. Diz o seguinte: o mundo não é, o mundo está sendo. Professora Mauricéia, o que Paulo Freire quis dizer com essa frase? É muito simples, gente. O mundo, ele não está feito ali e pronto, completo. Não, ele está sendo feito a cada dia. Ele pode ser mudado. Ele não é estanque. Ele não é uma coisa lá parada. Ele vai sendo feito a cada movimento que a gente faz, a cada vivência, a cada encontro, a cada conhecimento que a gente adquire no dia a dia. Então, ele está sendo feito. Ele está sendo produzido pelas nossas experiências, pelas coisas que a gente se oportunizam e pelas coisas que a gente faz no dia a dia. É bem profunda essa frase, né? Mas muito verdadeira também. Então, Paulo Freire, eu já expliquei para vocês, foi um educador brasileiro, nasceu aí no ano de 1920, faleceu no ano de 1997. 25 anos já se passaram da sua morte, mas ele continua muito atual. E ele pensava muito na questão da educação para jovens e adultos e de como essa educação poderia acontecer. Então, se vocês tiverem oportunidade, procure conhecer um pouquinho mais do Paulo Freire, saber um pouquinho mais e até ler um pouquinho mais sobre ele. Ok? Muito bem. Então, vamos falar agora do nosso componente curricular de hoje, que é ciências, e o nosso conteúdo, que são as transformações reversíveis e não reversíveis. E eu vou resgatar uma coisa que a gente fez na aula passada. Primeiro, a gente vai relembrar o que é matéria. Será que vocês conseguem lembrar disso? O que é matéria? Olha aí, eu estou puxando aí pela memória de vocês, viu? Porque a gente já viu isso em aulas anteriores. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo que tem massa, que ocupa lugar no espaço, é matéria. Tudo é feito de matéria. A matéria ela pode ser diferente, mas é preciso ter uma matéria para que alguém exista, para que alguma coisa exista. Onde é que a gente encontra matéria?
em todo canto. Nas pessoas, nos animais, nas plantas, na terra, no ar, na água, no solo, objetos, enfim, tudo que existe possui matéria. Eu estou mostrando aí na tela para vocês esta imagem do fundo do mar, né? Cheia aí de matérias. Tem peixe, animal, tem corais, tem algas, tem vegetais, né? No fundo do mar a gente também encontra minerais e tudo isso é matéria. Você que está aí neste momento assistindo a nossa aula é feito de matéria, então tudo tem matéria. Tudo é feito de matéria, tudo que existe, certo? E é sobre isso que a gente precisa pensar. Essa matéria, ela sofre transformações. Algumas são reversíveis e outras não são reversíveis. Então, são irreversíveis. Vamos ver o que significa cada um desse conceito? Olha, a transformação da matéria acontece, não é? Como eu já falei para vocês, e pode ser reversível e irreversível. Se você pensar, por exemplo, no gelo que está aqui, ó, na minha mesa. Eu trouxe aqui para a gente ver esse gelo. E ele já está derretendo. Para formar o gelo, eu coloquei uma água numa forma e coloquei no congelador. Então, eu coloquei ele exposto a uma temperatura, né, fria e ele congelou a água formando gelo. Porém, esta água, a partir do momento que eu coloquei ela em temperatura ambiente, este gelo, ele vai derretendo e se transforma novamente em água. Então, essa é uma transformação reversível. É quando o material pode voltar a ser exatamente como ele era antes de ser transformado. Ou seja, a transformação pode ser desfeita. Antes era água líquida, né? Está aqui, ó. Eu peguei a água, coloquei em uma forma e coloquei em uma exposição de uma temperatura baixíssima e aí a água congelou e formou o gelo, tá certo? Então, gelo, água congelada. Se eu coloco novamente essa água, esse gelo, em uma temperatura ambiente, ele vai derreter e vai novamente voltar a ser a água no estado líquido. Ok? Muito bem. Transformação reversível. Aquilo que pode voltar a ser como era antes. Pode ser desfeita. Irreversível, professora Mauricéia. É o contrário. Olha, lembra agora, vou mostrar outra coisa que a gente fez na aula passada. Eu mostrei para vocês que quando a gente cozinha o ovo, essa matéria, ela sofre modificações, né? Fica aqui resistente. Olha aqui, ó. Ele mudou a consistência. Então, e agora? Eu posso pegar o ovo depois que eu cozinhei e voltar a ficar como era antes? Ele vai voltar a ser como o ovo era antes de ser cozido? Não, não. Não pode ser desfeita essa transformação. Depois que a gente coloca o ovo na água fervente e ele cozinha, não vai mudar mais a consistência. A transformação é irreversível. Então, transformação irreversível é quando os materiais, após serem transformados, não podem voltar para o seu aspecto inicial. Não podem ser desfeitos. Tá aqui o exemplo. O ovo cozido. Não vai voltar mais, viu, gente? Cozinhei o ovo, ele vai ser sempre dessa maneira agora. Eu não vou ter mais o ovo daquela maneira que ele era antes de ser exposto a alta temperatura. Compreenderam direitinho? Muito bem. Então, vamos rever novamente exemplos de transformações reversíveis e irreversíveis. O gelo, como eu já expliquei para vocês, ele pode se transformar em água. E a água pode se transformar em gelo. Então, é reversível. Eu posso, no momento que eu quiser pegar a água, colocar lá no congelador e ela vai se transformar em gelo. Depois, eu posso pegar o gelo, deixar ela em temperatura ambiente ou aquecer e ela vai se transformar em água.
tá certo? Eu posso pegar essa água, colocar em um estado de ebulição, quando ela começa a ferver, e ela, se ela evaporar, ela não vai mais voltar, então vai ser irreversível. Mas se ela ficar lá, só esquentar e depois esfriar novamente, vai sofrer uma transformação, vai ser reversível. Então, ficou claro? Se você consegue reverter o que fez com aquela matéria, transformação reversível. Se você não consegue mais, como é, por exemplo, o ovo cozido, irreversível. É fácil, não é não? Esse conceito aí da transformação da matéria, essa propriedade, é tranquilo de compreender. Ora, é só a gente pensar. Eu mudei aqui esse material, essa matéria. Mas depois eu posso desfazer, de acordo com o que eu vou expor, né? Como é que ela vai ficar exposta, em que temperatura. Eu posso reverter. Reversível. Não, mudei definitivamente. Não vai mais voltar ao que era antes. Irreversível. Esta é a propriedade da matéria nesta transformação, neste conceito. Vocês compreenderam direitinho? Pois muito bem. Então, se você entendeu o que é reversível e irreversível, a atividade que eu estou trazendo para você hoje pode até ter um grauzinho maior de dificuldade, mas vai depender aí de vocês. Então, ó, vou fazer aquela sugestão de sempre. Conversa com a tua professora, conversa com teus colegas e discute aí o que vocês entenderam de reversibilidade e irreversibilidade. Discute aí o que vocês compreenderam sobre essa transformação da matéria. E depois que você fizer essa discussão, essa conversa, aí sim, você vai fazer uma proposição de atividades. Sabe qual é? Você vai gravar um vídeo. Você já gravou algum vídeo? Pegou aí o celular e fez uma gravação de um vídeo seu? Pois se já fez, já vai saber direitinho como é. E se não fez, aproveita aí a oportunidade para fazer. Se tiver dificuldade, pede ajuda a um colega, alguém da sua família e faz esse vídeo. Nesse vídeo, você vai gravar falando aí sobre essa propriedade. Você vai gravar um vídeo demonstrando uma transformação de alguma matéria, que pode ser reversível ou irreversível. Não é? Então eu já dei exemplo aqui do ovo cozinhado, pode ser um papel. Por exemplo, se eu pegar um papel e amassar, ele pode voltar ao ser o que era antes? Sim, ele não vai mudar a consistência da matéria, vai? Ele pode voltar amassado, mas ele não vai mudar, vai continuar sendo aí o papelzinho naquela mesma consistência. Então, no seu vídeo, você vai me mostrar aí uma experiência que você pode fazer, mostrando se a matéria é reversível ou irreversível. Então, o gelo, o ovo, tá certo? Grava esse vídeo e vocês podem fazer aí na sala de vocês uma troca de experiência do que vocês fizeram. E pode até, se quiser, gravar esse vídeo na sala junto com a professora. Pensa aí, leva essa discussão para a sala de aula. E lá no YouTube, você acessa aí nos comentários, você coloca o que você achou dessa experiência, o que você compreendeu deste momento de atividade. É importante que vai gerar aí com vocês um assunto para ser discutido e para pensar nos objetos, nas matérias que nos rodeiam. Então, ó, eu vou querer saber depois como foi essa experiência. E você vai me contar onde? Nos comentários lá no YouTube. Entra no canal, tá certo? Entra no canal do YouTube, na aula de Jovens e Adultos, módulo 2, acessa, comenta, diz como foi e aproveita também, diz o que está achando das aulas de ciências. Será que vocês estão conseguindo compreender direitinho os conceitos que a gente está passando, que a gente está trabalhando juntamente com vocês? Conta aí as dificuldades, tá certo? Então, a nossa aula está chegando ao final. Eu quero agradecer a presença de Karen, a participação, fazendo essa tradução maravilhosa. Quero agradecer a vocês também, não é? Estão aí assistindo, aproveitando, fazendo as atividades, vendo como é que fica aí essas transformações das matérias, se são reversíveis, se são irreversíveis. E desejar a vocês aí uma aula maravilhosa, de muito aprendizado. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço grande para todos.